Missouri. Inverno de 1867. O frio cortava como lâmina, vindo do norte e atravessando os campos nus. O vento arrastava consigo cheiro forte de lenha queimada, misturado ao de feno úmido, e fazia as janelas mal vedadas gemerem como se guardassem segredos. As noites duravam mais que o dia, e nas madrugadas a neve rangia sob as botas de quem ousasse cruzar as estradas. Foi nesse cenário de silêncio gelado que um rumor começou a crescer, primeiro baixo como um sussurro entre vizinhos, depois cada vez mais insistente. Em 6 meses, 3 mortes. Todas diferentes, todas inexplicáveis, todas, de algum modo, ligadas a um único menino. Para quem vivia aqui, tragédias não eram novidade. A guerra civil deixara feridas abertas, famílias despedaçadas, órfãos sem destino, morrer cedo, por doença, acidente ou violência, parecia parte natural da vida. Mas havia algo nesses 3 casos que incomodava até os mais céticos. A estranha coincidência da presença de uma criança em cada uma dessas fatalidades e não qualquer criança, mas uma que, por trás do rosto dócil, carregava um olhar difícil de esquecer. Quem conta essa história é alguém que o conheceu de perto, um homem acostumado a enfrentar o pior que o sofrimento humano pode mostrar. Médico da região, formado com esforço e experiência no tratamento dos feridos da guerra, ele tinha olhos treinados para distinguir dor verdadeira de fingimento, fraqueza real de encenação e, mesmo assim, não estava preparado para o que viria. Ele lembra da primeira vez em que viu o menino. Pequeno para a idade, pele clara que o sol castigava com facilidade, e cabelos loiros mantidos curtos por uma tia zelosa. Havia nos modos dele um respeito calculado. Sempre sim, senhor, e sim, senhora, a postura correta, a voz baixa. Tudo impecável, como se tivesse sido ensinado a seguir um roteiro invisível. Mas os olhos, os olhos, frios, atentos, quase científicos. O médico não sabia explicar por que aquele olhar o deixava inquieto, mas sentiu que havia algo ali que não combinava com a ideia que se fazia de uma criança de 8 anos. Com o tempo, os fatos começaram a se acumular. E a cada nova tragédia, a cada novo corpo encontrado, aquela sensação incômoda crescia. O menino nunca estava longe. Às vezes, era ele quem descobria a vítima. Outras, surgia pouco depois, com explicações prontas e plausíveis demais para um acaso. O que mais perturbava não eram as mortes em si, afinal, acidentes aconteciam o tempo todo naquela terra dura, mas a forma como tudo se encaixava, como se cada evento tivesse sido desenhado com antecedência. O médico começou a notar pequenos detalhes, gestos, respostas, uma sobrancelha que se erguia diante de uma pergunta difícil, um leve sorriso diante da dor alheia, a maneira meticulosa com que descrevia cenas que qualquer outro tentaria esquecer. Era o início de um caderno que se tornaria, meses depois, um dos registros mais sombrios já feitos sobre uma criança. E foi também o início de um conflito que iria corroer a alma desse homem. A luta entre a obrigação de proteger a comunidade e a curiosidade quase científica de entender que tipo de mente podia se esconder atrás de um rosto tão jovem. Hoje, mais de um século depois, as anotações desse médico ainda provocam arrepios em quem as lê. Nelas estão descritos os passos de um jogo macabro, um jogo em que o tempo, a paciência e o estudo eram as armas de um predador que, pela idade, ninguém ousaria temer. E esta é a história que você vai ouvir agora. Não é lenda de fogueira nem exagero de jornal da época. É um relato montado a partir de documentos, testemunhos e o diário de um homem que ousou olhar para o abismo, e por um instante, viu o abismo retribuir o olhar. Mas antes de continuarmos, um aviso. Algumas partes desta narrativa são perturbadoras e podem causar desconforto. Se você escolher seguir, faça-o por sua conta e risco. E já que chegou até aqui, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e nos comentários, dizer de qual cidade ou estado você está assistindo. Nós lemos tudo e é sempre fascinante saber até onde essas histórias chegam. Prepare-se, porque, a partir de agora, vamos seguir passo a passo o caminho de Timothy Caldwell, o menino que a ciência de sua época não conseguiu explicar, e que talvez nem a nossa consiga. O Missouri de 1867 ainda sangrava por dentro. A guerra tinha terminado 2 anos antes, mas o silêncio que tomava conta das pequenas cidades não era de paz, e sim de cansaço. Casas queimadas haviam sido reconstruídas às pressas, cercas de madeira substituídas por troncos brutos, e os campos, antes cheios de milho e gado, estavam agora marcados por sulcos fundos, como cicatrizes que a terra não conseguia esconder. As estradas de terra eram mais vazias do que antes. Muitos homens não voltaram, caíram em campos de batalha distantes, ou voltaram para casa carregados em carroças, sem vida. Aqueles que sobreviveram carregavam nos olhos um peso que não se desfazia com a chegada da primavera. Nas conversas de fim de tarde,
Falava-se pouco sobre a guerra. Havia uma espécie de acordo silencioso para não reabrir feridas. Mas a ausência era sentida a cada refeição, a cada colheita, a cada domingo na igreja. Com a falta de braços para o trabalho, as fazendas começaram a depender de vizinhos, órfãos, viúvas que trocavam serviços por comida, e até de crianças ainda pequenas para tarefas que antes seriam impensáveis. Não havia leis rígidas para proteger os mais frágeis. O xerife do condado mau dava conta de percorrer todas as propriedades, e na maior parte do tempo, cada família cuidava de seus próprios problemas. A pobreza não era exceção, era a regra. Muitos viviam de plantações improvisadas, da caça, de trabalhos manuais que podiam trocar por farinha ou tecido. Quando a seca vinha, ou quando as geadas queimavam as folhas no campo, o que restava era racionar comida e esperar. E, quando a morte batia à porta, fosse por doença, acidente ou violência, a explicação era simples: era a vontade de Deus. Essa resignação não vinha de frieza, mas de necessidade. Em lugares assim, questionar o porquê das tragédias não ajudava a manter o gado alimentado nem a lenha cortada para o inverno. Aceitar o inaceitável era a única forma de continuar. Foi nesse cenário que a família Caldwell sobreviveu à guerra. Antes do conflito, James Caldwell era dono de uma das propriedades mais bem cuidadas ao sul de Sedalia. Plantava milho, criava gado, e sua casa de madeira, com varanda larga, era ponto de parada para viajantes. Mas a guerra não escolhe seus alvos. Em 1861, James foi convocado para lutar e morreu meses depois, na Batalha de Wilson's Creek. A notícia chegou junto com uma pequena caixa contendo uma medalha e a aliança que ele usava no dia em que partiu. A viúva, Martha, tentou manter o rancho sozinha. Durante 4 anos, enfrentou secas, pragas e o assédio de soldados famintos de ambos os lados. No inverno de 1865, a tuberculose venceu sua resistência. Quando ela morreu, deixou para o filho mais velho, Thomas, um pedaço de terra difícil de sustentar e dívidas impossíveis de pagar. Thomas, então com pouco mais de 20 anos, casado com Sarah, não tinha filhos. O casamento, marcado por dificuldades, deixara Sarah amarga e rígida. Ela era mulher de trabalho pesado e poucas palavras, e a vida no campo não a tornara mais suave. Em 1866, chegou a notícia de que William, irmão mais novo de Thomas, havia morrido em um campo de prisioneiros na Geórgia. Deixava para trás uma viúva frágil e um filho de 8 anos, chamado Timothy. Sem recursos para cuidar da criança, a mãe do menino entregou-o aos tios no Missouri. A chegada de Timothy foi discreta. Ele trazia consigo apenas uma pequena sacola de pano e um silêncio educado que não combinava com a idade. Sarah observou, desde o primeiro dia, que ele não fazia perguntas desnecessárias e seguia ordens sem reclamar. Trabalhava no que lhe era mandado, fosse carregar água, recolher lenha ou alimentar os animais. Para os vizinhos, um órfão que obedecia sem contestar era quase uma bênção. Em tempos de escassez, cada par de mãos contava, e o menino parecia ter uma resistência incomum para a idade. Mas para Thomas e Sarah, havia algo difícil de definir. Ele não buscava carinho, não ria de verdade, e parecia nunca se distrair. Quando não estava ocupado, ficava parado, observando. O médico da região, Samuel Harding, conheceu Timothy numa ida à cidade. O menino acompanhava o tio para buscar mantimentos. Harding, acostumado a examinar soldados endurecidos pela guerra, percebeu algo naquele garoto que lhe causou desconforto imediato. Não era a falta de modos, pelo contrário. Timothy era impecável. O que incomodava era a maneira como o menino olhava, como se fosse ele quem estivesse fazendo o diagnóstico. Nos meses seguintes, Harding ouviria o nome Caldwell mais vezes do que gostaria. Ora era um boi que escapara, ora uma galinha que desaparecera misteriosamente, ora um vizinho comentando sobre o garoto trabalhador que parecia estar em todo lugar. Nada disso soava como motivo de alarme. Ainda, o que ninguém sabia era que, naquele pedaço de Missouri, onde tragédias eram aceitas sem protesto, algo mais silencioso e calculado se preparava. E que, para Timothy Caldwell, aquele mundo de pobreza e ausência de leis era o terreno perfeito para agir sem ser notado. No início da primavera de 1866, quando a geada começou a ceder e a terra soltava o cheiro úmido das primeiras chuvas, Timothy Caldwell chegou à propriedade dos tios como se fosse apenas mais uma peça de mobília a ser colocada no lugar. Nenhuma festa, nenhum anúncio. Apenas um garoto magro, com uma pequena sacola de pano e um par de botas gastas demais para a idade. Sarah Caldwell, a tia, observou-o da varanda. Reparou na pele tão clara que parecia nunca ter conhecido o sol, e nos cabelos loiros cortados rente mais por praticidade do que por vaidade. Os olhos, de um azul pálido, quase cinzento, não se desviavam facilmente.
Quando olhavam para alguém, pareciam pesar e medir cada gesto. Os vizinhos logo souberam da chegada do menino. Em lugares assim, notícias corriam mais rápido que cartas. A maioria reagiu com simpatia, afinal, órfãos eram comuns, e tê-los por perto significava mais mãos para o trabalho. O próprio Sr. Patterson, vizinho ao sul, comentou que era bom ver um garoto que sabe obedecer. Sua esposa, porém, notou algo diferente. Ela contou mais tarde que o viu no quintal, parado, olhando as galinhas como se esperasse que elas fizessem algo inesperado. As aves, por sua vez, recuavam para o canto do galinheiro, eriçando as penas e cacarejando baixo um comportamento que, segundo ela, nunca acontecia com estranhos comuns. O médico local, Samuel Harding, conheceu Timothy em uma ida à cidade. O garoto acompanhava o tio Thomas para buscar mantimentos. Lembra-se de que, à primeira vista, não havia nada de errado. Roupas limpas, postura ereta, fala educada. Mas, durante a conversa, Harding sentiu um incômodo difícil de definir. Não era timidez nem insolência. Era algo no olhar, um tipo de atenção concentrada que o médico conhecia bem, mas raramente via em crianças. O mesmo olhar que soldados tinham ao analisar um inimigo no campo de batalha, Harding tentou atribuir a sensação ao peso das perdas do menino. Órfãos, pensava ele, amadurecem mais rápido, mas, ainda assim, havia detalhes que não se encaixavam. Quando Timothy falava, suas respostas eram diretas, sem a hesitação típica de quem busca agradar. Quando não falava, observava e não apenas as pessoas, mas o ambiente, como se estivesse memorizando a disposição de objetos, portas, distâncias. Com o passar das semanas, Timothy se mostrou um trabalhador incansável. Acordava cedo, mesmo antes de Sarah, e se adiantava nas tarefas sem precisar de ordens. Cortava lenha, carregava baldes de água, consertava cercas, tudo com precisão, sem pressa, mas também sem pausa. Nunca foi visto correndo como outras crianças, nem desperdiçando tempo com brincadeiras. Esse comportamento chamou a atenção de mais de um vizinho. É como se ele fosse uma máquina pequena, disse a Sra. Patterson. Funciona o dia inteiro, mas sem o menor sinal de cansaço ou alegria. Animais pareciam reagir a ele de formas contraditórias. Cães que normalmente latiam para estranhos ficavam imóveis, apenas observando quando Timothy passava. Cavalos, por outro lado, demonstravam inquietação, sacudindo a cabeça e bufando, como se pressentissem algo fora de lugar. Sarah, que não era dada a sentimentalismos, começou a reparar em outras peculiaridades. O menino comia devagar, observando os adultos antes de levar cada garfada à boca, como se seguisse um protocolo invisível. Quando perguntado sobre sua vida antes de chegar ali, limitava-se a frases curtas. Meu pai foi soldado. Minha mãe tossia sangue. Morei um tempo com vizinhos. Nunca elaborava. Certa noite, ao retornar de uma visita à cidade, Thomas comentou com Sarah que o médico Harding havia perguntado sobre o sobrinho. Ele disse que o garoto é muito atento para a idade, contou. Sarah respondeu apenas com um resmungo, mas, no fundo, sabia que a observação era verdadeira. Timothy estava sempre atento demais. O próprio Harding, em suas anotações, escreveu: o menino responde adequadamente a todas as perguntas, mantém contato visual apropriado e não demonstra nervosismo. Ainda assim, é impossível ignorar a sensação de que ele está me estudando com o mesmo cuidado que eu usaria para examinar um paciente. Naquele primeiro ano, nada de grave aconteceu. As mortes que marcariam a comunidade ainda estavam por vir. Mas, para quem prestava atenção, pequenos sinais já estavam presentes. Um gato encontrado morto sem ferimentos aparentes. Uma galinha com o pescoço quebrado, mas intacta, como se tivesse sido cuidadosamente disposta no chão. A ausência quase total de reações emocionais diante de notícias ruins. Era fácil descartar esses episódios como coincidência ou simples dureza da vida rural. Mas, olhando em retrospecto, o médico Harding diria que foi nesse período que a semente se mostrou pela primeira vez, uma semente plantada em silêncio, regada por observações meticulosas e colhida com a paciência de quem sabia esperar. E, naquela pequena comunidade do Missouri, acostumada a aceitar tragédias como vontade divina, ninguém imaginava que a presença aparentemente inofensiva de um menino órfão seria o prelúdio de um medo que a ciência não saberia explicar. O verão de 1866 chegou cedo naquele pedaço do Missouri. O calor subia do chão batido, trazendo um cheiro doce de grama queimada pelo sol. As tardes eram longas, e as crianças da comunidade aproveitavam cada minuto para brincar ao ar livre, especialmente perto de Willow Creek, um riacho raso, de água clara, que serpenteava entre as propriedades. Mary Fletcher tinha 5 anos e era conhecida por sua risada alta e por uma curiosidade que parecia não ter limites. Filha do ferreiro da cidade,
Estava acostumada a se mover livremente, correndo entre oficinas, quintais e cercas, sem que ninguém se preocupasse demais. Naquele dia, ela tinha sido vista pela última vez carregando um pedaço de pão e seguindo na direção do riacho, provavelmente para alimentar patos imaginários ou procurar pedrinhas brilhantes. O que aconteceu depois, ninguém viu ou quase ninguém. Por volta do fim da tarde, enquanto a família Fletcher se preparava para o jantar, Timothy Caldwell apareceu na porta. Suas roupas estavam úmidas até a altura do joelho, e pequenas manchas escuras salpicavam sua camisa clara. O rosto estava pálido, mas a voz saía firme, controlada. Sayaro Fletcher. Eu encontrei a Mary no riacho. Ela não está respirando. A frase caiu na sala como um golpe. Em segundos, o ferreiro e 2 vizinhos correram para fora, seguindo Timothy até a margem do Willow Creek. Lá, entre galhos de salgueiros e pedras cobertas de musgo, estava o corpo pequeno da menina, de bruços, com parte do vestido preso a um galho submerso. A água, que mal chegava à altura da cintura de um adulto, corria preguiçosa, indiferente ao drama que carregava. O médico Samuel Harding foi chamado às pressas. Ao chegar, ajoelhou-se ao lado da criança e verificou o pulso, a respiração, gestos que já sabia inúteis. Mary estava morta havia tempo suficiente para que a pele adquirisse aquele tom pálido azulado que nenhuma vida devolve. Enquanto examinava, Harding notou que Timothy observava tudo com atenção. O menino descreveu com precisão como tinha encontrado a menina, a posição exata do corpo, o modo como o tecido do vestido estava preso, até a cor da água ao redor do rosto dela. Eu estava procurando um bezerro perdido, explicou. Quando passei perto do riacho, vi algo preso no galho. Achei que fosse um saco, mas era Mary. O médico registrou mentalmente aquela explicação. Ela se encaixava com a informação de que um dos bezerros da família Caldwell havia sumido naquela manhã. Mas havia algo na narrativa que o incomodava. A riqueza de detalhes era incomum para uma criança que alegava estar em choque. Timothy descrevia não apenas o que via, mas também pequenas particularidades como o som da água batendo contra as pedras e a maneira como o cabelo da menina flutuava em volta do rosto. No funeral, realizado 2 dias depois, Timothy sentou-se entre os tios, cabeça baixa, postura respeitosa. Quando o pai de Mary o agradeceu por ter avisado a família, ele respondeu com a entonação exata de luto. Eu queria ter chegado antes. Para a maioria, aquilo soou como a fala de um menino educado e sensível. Mas para a Sra. Patterson, que observava de um banco distante, havia algo estranho. Quando a mãe de Mary desabou de dor e soluçou alto, Timothy manteve a mesma expressão imutável, controlada. Nenhuma lágrima, nenhuma mudança de fisionomia. Apenas aquele olhar atento, percorrendo cada rosto, como se estivesse registrando as reações de todos. A vítima apresentava afogamento em água rasa, ausência de sinais de luta nas mãos ou nos braços. Vestido preso em galho submerso a aproximadamente 40 centímetros abaixo da superfície. A correnteza no ponto era mínima, insuficiente para arrastar a vítima de forma significativa. Considerando a altura da criança e a profundidade do local, a morte acidental é possível, mas não provável sem perda de consciência prévia ou intervenção externa. Nos dias seguintes, Harding não conseguia tirar da cabeça a cena, não apenas pelo corpo da menina, mas pela conduta de Timothy. Havia crianças que reagiam ao trauma com silêncio, outras com choro incontrolável, mas raramente com aquele tipo de compostura. Era como se o menino estivesse participando de um experimento invisível, onde o objeto de estudo não era a morte em si, mas o comportamento das pessoas ao redor dela. Thomas Caldwell, questionado pelo médico, confirmou que havia mandado o sobrinho procurar o bezerro desaparecido. O animal, no entanto, foi encontrado 2 dias depois, vivo e saudável, pastando a quase 1 quilômetro de distância do local onde Mary morreu. Isso eliminava qualquer ligação direta entre a busca pelo bezerro e a localização do corpo, a menos que Timothy já soubesse onde procurar. Apesar das inquietações, Harding sabia que não havia nada concreto que justificasse uma investigação formal. Em uma comunidade marcada por tragédias, a morte de Mary foi rapidamente assimilada como um acidente triste. Ainda assim, o médico anotou no caderno: primeira ocorrência, presença de Timothy documentada, observação, relato excessivamente detalhado, ausência de reação emocional congruente, narrativa coerente, mas possivelmente ensaiada. Para os vizinhos, o episódio apenas reforçou a imagem de um garoto prestativo e obediente. Afinal, tinha sido ele quem trouxe a notícia e permitiu que a família recuperasse o corpo da filha. Poucos se lembraram de que, se não fosse por Timothy, talvez ninguém tivesse encontrado a menina tão rápido. Mas para Harding, aquele foi o ponto de partida, um marco silencioso que, mais tarde, faria sentido demais.
A primeira peça de um padrão que, à época, ainda parecia impossível de acreditar. 3 semanas depois da morte de Mary Fletcher, a comunidade de Sedalia ainda estava tentando seguir em frente. As conversas no mercado já não giravam tanto em torno da tragédia. A vida, afinal, precisava continuar. Mas, numa manhã enevoada de fim de agosto, outra notícia se espalhou pelas propriedades como fogo em capim seco. Henrik Larsen havia sido encontrado morto aos pés do penhasco conhecido como Devil's Bluff. Henrik era um imigrante norueguês que vivia sozinho em uma pequena cabana próxima ao riacho. Antigo lenhador, já não tinha forças para o machado, mas ainda mantinha alguns hábitos de seus dias de trabalho duro. Um deles era cuidar de colmeias silvestres que ficavam no topo do penhasco. 1 ou 2 vezes por semana, subia até lá para verificar o mel, usar a fumaça para acalmar as abelhas e, ocasionalmente, colher um pouco para vender na cidade. Naquela manhã, quem deu o alarme foi, mais uma vez, Timothy Caldwell. Segundo seu relato, ele estava voltando da cidade quando viu, entre os arbustos na base do penhasco, algo que parecia um chapéu preso num galho. Aproximando-se, percebeu que era mesmo o chapéu de Henrik. Ao chamar pelo velho e não obter resposta, decidiu descer pela encosta para investigar. Lá embaixo, encontrou o corpo. Henrik estava deitado de costas, o pescoço num ângulo impossível, os olhos fixos no céu. Ao redor dele, espalhavam-se dezenas de abelhas mortas, um detalhe que Timothy fez questão de mencionar a todos que o ouviram contar a história. O corpo foi levado para a casa de Henrik, onde o médico Samuel Harding fez o exame. Não havia dúvida de que a causa imediata da morte fora a queda das fraturas eram extensas e fatais. A explicação mais provável, segundo Timothy, era que o velho havia sido atacado por um enxame e perdido o equilíbrio. Ele sempre dizia que as abelhas ficavam furiosas quando alguém mexia nas colmeias, contou o menino, com um tom que misturava preocupação e certeza. Talvez elas o tenham cercado e ele não conseguiu escapar. No entanto, havia detalhes que não encaixavam. Harding, acostumado a lidar com lesões acidentais, percebeu que as abelhas mortas estavam concentradas num raio muito pequeno, como se todas tivessem caído no exato ponto do impacto. Se o ataque tivesse ocorrido no topo do penhasco, haveria mais insetos pelo caminho ou sinais de agitação nas colmeias. Curioso, o médico decidiu subir até o topo para verificar. As colmeias estavam intactas, as abelhas vivas trabalhavam normalmente, sem sinal de distúrbio recente. Nenhuma delas parecia particularmente agressiva. Para Harding, aquilo contradizia a ideia de um ataque em massa. Outro ponto estranho: o caminho que Henrik costumava usar para subir e descer era estreito, mas seguro para quem conhecia bem o terreno, e o velho conhecia melhor do que qualquer um. Em anos de hábito, nunca tinha sofrido um escorregão. A senhora Patterson, que morava próxima, comentou que vira Timothy na trilha que levava ao penhasco no final da tarde anterior à morte de Henrik. Não achou estranho na hora, mas depois da tragédia, a lembrança ficou martelando. O menino, questionado, disse que estava apenas explorando a área em busca de plantas para tia usar como tempero. Fratura cervical grave compatível com queda de aproximadamente 12 metros. Ausência de lesões defensivas nas mãos ou braços. Presença incomum de insetos mortos concentrados no local de impacto, sem evidência de distúrbio nas colmeias. Condições climáticas estáveis, sem vento forte ou chuva no momento presumido da queda. Para a maioria da comunidade, a versão de Timothy era suficiente. Um acidente infeliz, resultado da idade avançada de Henrik e de um possível ataque de abelhas. Ninguém estava disposto a questionar muito, até porque não havia prova de nada além de coincidências. Mas para Harding, o padrão começava a tomar forma. Em 2 eventos consecutivos, Timothy estava presente no momento da descoberta e oferecia explicações prontas, plausíveis, mas estranhamente convenientes. Além disso, o menino nunca parecia realmente abalado pelo que via. No velório, realizado de forma simples na cabana de Henrik, Timothy teve a mesma postura do funeral de Mary, silencioso, respeitoso, mas distante. Observava tudo quem chorava, quem se afastava, quem permanecia junto ao corpo como se absorvesse informações para uso futuro. Ao registrar suas impressões no caderno, Harding escreveu: segunda ocorrência. Presença imediata do menino. Narrativa plausível, mas inconsistências físicas no local, ausência de reação emocional congruente. Padrão emergente. A suspeita ainda não era acusação. Naquele Missouri pós-guerra, tragédias eram aceitas com resignação, mas, dentro da mente do médico, uma pergunta começava a se repetir com insistência. E se não fosse apenas azar? Setembro trouxe consigo dias mais curtos e manhãs cobertas por uma neblina que parecia colar na pele. As folhas começavam a amarelar, e o cheiro de madeira recém-cortada se misturava ao da terra úmida.
A tranquilidade aparente da comunidade foi quebrada numa tarde de domingo, quando a família Mills percebeu que Jacob, seu filho de 6 anos, não estava em casa. Ele tinha sido visto pela última vez brincando perto da borda do bosque, carregando um pedaço de corda e um carrinho de madeira. A princípio, ninguém se alarmou. Crianças costumavam se perder nos próprios jogos e aparecer horas depois, famintas e cobertas de poeira. Mas, à medida que o sol descia e o frio aumentava, a preocupação cresceu, a notícia correu rápido, e logo vizinhos se juntaram aos pais em uma busca improvisada. Lanternas, cães farejadores e gritos ecoavam pelo campo. Entre os voluntários estava Timothy Caldwell. Ele se apresentou para ajudar sem que ninguém pedisse, carregando um cantil de água e uma pequena faca de bolso. Durante 3 dias, a busca se arrastou. Timothy acompanhava os adultos, sempre próximo ao médico Harding, que havia assumido uma espécie de coordenação. O menino parecia conhecer cada atalho, cada clareira, e indicava lugares que até moradores antigos achavam difíceis de alcançar. "Como você sabe tanto sobre essa parte do bosque?" perguntou Harding num momento de pausa. "Eu gosto de explorar quando sobra tempo. Aprendi onde crescem as ervas que minha tia usa na cozinha." No amanhecer do 4º dia, Timothy apareceu sozinho na porta da cabana dos Mills. Sua expressão era séria, mas controlada, e a respiração levemente acelerada. "Acho que encontrei algo", disse. "Um poço velho, a uns 800 metros daqui." Ouvi um som fraco, como alguém chorando. Os homens seguiram Timothy até o local. O poço estava parcialmente escondido por troncos caídos e uma cobertura de folhas secas, quase invisível para quem não soubesse exatamente onde olhar. Quando retiraram os galhos, o som de um gemido fraco confirmou o pior. Jacob estava lá embaixo, vivo, mas visivelmente debilitado. Uma corda foi improvisada, e o menino foi içado com cuidado. Estava desidratado, com os lábios rachados e a pele fria. Harding iniciou os cuidados imediatamente, mas a exposição prolongada ao frio e a falta de alimento cobraram preço alto. Jacob morreu poucas horas depois, nos braços da mãe, menor masculino, 6 anos, encontrado em poço de aproximadamente 4 metros de profundidade. Sinais de desidratação grave, hipotermia e fraqueza extrema. Ausência de ferimentos compatíveis com queda acidental, local de difícil acesso, parcialmente camuflado por materiais organizados de forma não natural. Enquanto a comunidade se unia no luto, Harding não conseguia afastar uma sequência perturbadora de pensamentos. Como Timothy teria ouvido o choro de Jacob de uma distância tão grande, ainda mais com o poço coberto? E, se realmente tinha ouvido, por que só o havia encontrado no 4º dia, quando a criança já estava em estado crítico? A inspeção posterior ao local trouxe mais inquietações. Os troncos e galhos sobre a boca do poço não estavam dispostos de forma aleatória. Havia uma ordem, como se alguém tivesse montado uma armadilha para esconder a entrada. Não parecia o tipo de acaso que o vento ou animais provocariam. Durante as horas em que Jacob agonizava na cabana, Timothy permaneceu sentado num canto, aparentemente rezando. Mas Harding, que o observava discretamente, percebeu que os lábios se moviam num ritmo diferente do de uma oração. O olhar do menino estava fixo na vítima, analisando cada mudança de cor na pele, cada variação no ritmo da respiração, como se estivesse registrando dados invisíveis para os outros. Quando Jacob finalmente morreu, não houve mudança no rosto de Timothy, nenhum sinal de surpresa ou dor. Apenas um leve fechamento dos olhos, como se um ciclo tivesse se completado. Para os vizinhos, a presença de Timothy em 3 tragédias consecutivas ainda não soava como motivo de desconfiança. Pelo contrário, ele era o garoto que ajudava, que oferecia apoio, que estava lá quando precisavam. Mas, para Harding, o padrão já estava claro demais para ser ignorado. Ele anotou no caderno: 3ª ocorrência. Mesma sequência. Vítima desaparece, busca prolongada, descoberta por Timothy em circunstâncias improváveis. Evidências físicas de manipulação do local. Ausência de resposta emocional congruente. Suspeita elevada. O médico começou a dedicar mais tempo a observar o menino. Passou a visitar os Caldwell com mais frequência, sempre com a desculpa de acompanhar a saúde de Thomas e Sarah. Nesses encontros, notou que Timothy fazia perguntas cada vez mais específicas sobre anatomia, sobrevivência e efeitos de ferimentos. "Como o senhor sabe se alguém está mesmo morto?" perguntou o menino certa vez, num tom casual. "E se só parecer que está?" Era o tipo de curiosidade que, vinda de uma criança, poderia ser inocente. Mas Harding sentiu um frio na espinha. Não era a pergunta em si, mas a maneira como Timothy ouvia as respostas com uma atenção quase clínica, como se estivesse absorvendo cada palavra para uso prático. Naquele outono,
Harding tomou uma decisão silenciosa. Começaria a reunir evidências, não para provar a culpa de Timothy naquele momento ainda não havia como Ciro, mas para se preparar para o dia em que algo ainda mais grave acontecesse. Ele já não via o menino apenas como um órfão disciplinado, via um predador em formação. O outono avançava, e o frio voltava a se infiltrar pelas frestas das portas. As manhãs eram silenciosas, quebradas apenas pelo som distante de machados cortando lenha ou do vento empurrando folhas secas pela estrada. Desde a morte de Jacob Mills, o médico Samuel Harding vinha dedicando mais tempo a observar os hábitos de Timothy Caldwell. Não era difícil. O menino parecia estar em todo lugar. Em visitas a vizinhos, no mercado, no campo, sempre sozinho, sempre atento. Harding começou a mapear mentalmente os locais e horários em que Timothy aparecia. No início, era apenas uma curiosidade profissional. Mas, à medida que os pontos se acumulavam, um padrão começou a emergir. Certa tarde, após examinar um cavalo ferido na propriedade dos Patterson, Harding viu Timothy à distância, seguindo pela trilha que levava a uma região pouco frequentada de colinas rochosas. Fingiu não notar e, alguns minutos depois, tomou o mesmo caminho, mantendo distância suficiente para não ser visto. O menino se movia com a confiança de quem conhecia cada pedra. Em determinado ponto, parou junto a uma saliência e se agachou, examinando algo no chão. Depois, desapareceu por trás de uma formação rochosa. Quando Harding se aproximou, encontrou uma passagem estreita, quase escondida pela vegetação e por blocos deslocados de pedra. A entrada não chamava a atenção de quem passasse apressado, era preciso saber exatamente onde procurar. Dentro, o ar estava frio e levemente úmido. O médico acendeu uma pequena lamparina e avançou com cuidado. O túnel não era profundo, mas se alargava em uma espécie de câmara natural. E ali, espalhados de forma ordenada, estavam objetos que gelaram seu sangue. Havia ossos de pequenos animais coelhos, aves, roedores dispostos por tamanho. Ferramentas improvisadas, algumas adaptadas de utensílios de cozinha, outras forjadas a partir de pedaços de metal e madeira. Em uma caixa de madeira, Harding encontrou cadernos e folhas soltas com desenhos precisos de anatomia animal. Ao lado de cada ilustração, anotações detalhando procedimentos. Tempo até parar de se mover, reação a cortes profundos, mudança de coloração da pele. Mais perturbador ainda foi encontrar páginas que mostravam figuras humanas. Não eram retratos, mas estudos, braços, pernas, cabeças, torsos. Em uma delas, um desenho que lembrava fortemente Mary Fletcher, com notas sobre resistência na água e tempo até cessar movimentos. Outra mostrava um corpo caído em um penhasco, com a palavra impacto sublinhada. Harding respirou fundo, tentando manter a frieza. Sabia que aquele material, se levado às autoridades, poderia ser contestado como imaginação mórbida de uma criança traumatizada. Mas, para ele, era a primeira prova física de que suas suspeitas tinham fundamento. Fechou a lamparina, voltou pelo mesmo caminho e marcou discretamente o acesso com um arranhão na pedra, para encontrá-lo novamente se necessário. Naquele momento, entendeu que Timothy não era apenas uma criança que estava no lugar errado na hora errada. Ele planejava, experimentava, registrava e usava a própria comunidade como campo de teste. De volta à cidade, Harding escreveu em seu caderno: descoberta de local de trabalho, estrutura organizada, provas materiais indicam premeditação e registro de experimentos. Padrão confirmado. Se essa história já está te dando arrepios, imagine o que ainda está por vir. Estamos apenas no ponto em que a superfície começa a se romper, revelando o que se escondia por baixo. Se você está acompanhando até aqui, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar nos comentários o que você faria se descobrisse um lugar como esse perto da sua casa. Sua opinião pode nos ajudar a entender o que realmente aconteceu em Sedalia naquele inverno. A descoberta da caverna não deixou mais espaço para dúvidas. Para o médico Samuel Harding, cada detalhe encontrado ali, os desenhos, as anotações, a ordem meticulosa dos ossos formavam um retrato nítido de algo que ninguém naquela comunidade estava preparado para aceitar. Timothy Caldwell não era um órfão azarado, era um predador paciente, mas transformar suspeita em ação exigia mais do que convicção pessoal. Harding sabia que, sem um flagrante, sem um momento em que a ameaça fosse incontestável, tudo poderia ser explicado como fruto da imaginação mórbida de um menino traumatizado. Foi então que procurou o xerife William Carter, um homem pragmático, veterano de guerra, pouco dado a teorias. Carter ouviu em silêncio enquanto Harding relatava suas descobertas, mostrando-lhe um caderno que havia retirado da caverna. Não comentou nada até chegar à última página, onde um esboço mostrava duas figuras deitadas, um homem e uma mulher com anotações sobre dosagem controlada e tempo até inconsciência.
Quem são? Perguntou o xerife. Thomas e Sarah Caldwell, respondeu Harding sem hesitar. Ele está se preparando para agir contra eles. A partir dali, o plano começou a tomar forma. Seria simples e direto. Manter os tios vivos e criar uma oportunidade para surpreender Timothy no momento certo. Carter convocou 2 adjuntos de confiança, homens que haviam servido com ele e sabiam manter a calma sob pressão. Harding se comprometeu a estar na casa dos Caldwell no dia seguinte, com a justificativa de examinar a coluna de Thomas, uma lesão antiga que, convenientemente, poderia exigir repouso e supervisão. Enquanto isso, o xerife e seus homens se posicionariam nos arredores da propriedade, ocultos, mas prontos para intervir. Na noite anterior à operação, Harding preparou tudo o que poderia precisar. A maleta médica, um pequeno revólver carregado, frascos com sedativos para manter Thomas e Sarah adormecidos caso Timothy tentasse agir, e um conjunto de ligaduras que poderiam servir tanto para um ferimento quanto para imobilizar alguém. O vento soprava forte quando ele deixou a cidade, levando o cheiro de chuva distante. O céu estava limpo, mas a lua se escondia por trás de nuvens esparsas, mergulhando a estrada em trechos de escuridão quase total. Ao chegar ao ponto combinado, encontrou Carter e seus 2 homens prontos. Eles revisaram rapidamente o posicionamento. Um ficaria próximo ao celeiro, com visão direta da porta dos fundos. Outro, perto do poço, de onde podia observar o lado leste da casa. O xerife ficaria mais próximo da entrada principal, mas fora do alcance da luz das janelas. Se ele suspeitar de alguma coisa, vai mudar os planos, avisou Harding. E então talvez não tenhamos outra chance. Ele não vai suspeitar, respondeu Carter, ajustando o cinturão onde mantinha o coldre. Meninos assim não imaginam que adultos estão observando. Eles confiam demais na própria inteligência. A propriedade estava silenciosa quando Harding subiu à varanda, mas não era o silêncio habitual das noites no campo, pontuado por grilos e pelo farfalhar de folhas. Era um silêncio espesso, pesado, como se até os insetos evitassem fazer barulho. A porta se abriu antes mesmo que ele pudesse bater. Timothy estava ali, imóvel, as mãos atrás das costas, o olhar fixo. Boa noite, doutor, disse, com o tom polido de sempre, mas com uma nota diferente por baixo. Eu estava esperando o senhor. Harding sentiu um arrepio percorrer a espinha. A frase não soava como mera cortesia. Dentro da casa, Thomas e Sarah estavam deitados, aparentemente dormindo. Harding se aproximou para examiná-los e percebeu imediatamente algo errado. A respiração era lenta demais, profunda demais. O pulso, fraco. Um leve odor amargo pairava no ar, algo que não vinha de nenhuma planta medicinal comum. O que eles tomaram? Perguntou, sem tirar os olhos do tio de Timothy. Ervas, respondeu o menino, com um meio sorriso. Há muitas plantas úteis crescendo por aqui, algumas ajudam a dormir. Outras, ajudam a ficar quieto. O médico manteve o tom neutro, mas sabia que, naquele momento, o perigo era real e imediato. Timothy se aproximou, inclinando a cabeça como quem avalia uma peça de xadrez antes de movê-la. Eles não vão acordar por algumas horas, disse, casualmente. Assim podemos conversar sem interrupções. Enquanto o menino falava, Harding percebeu um padrão inquietante. Timothy não estava apenas à vontade, parecia ter se preparado para essa conversa. Como se soubesse que o médico viria, e que aquele seria o momento em que tudo mudaria. Do lado de fora, Carter e os homens esperavam o sinal combinado. Harding precisava manter o garoto falando, ganhar tempo até que pudessem entrar. Mas também sabia que qualquer movimento em falso poderia acelerar o que Timothy tinha em mente. O menino deu alguns passos pelo cômodo, os olhos sempre atentos ao médico. Sobre a mesa, Harding viu objetos dispostos com uma ordem perturbadora: uma corda dobrada, um castiçal pesado, 2 facas afiadas. Ferramentas de uso diário e, ao mesmo tempo, armas potenciais. Era como se Timothy tivesse montado um palco, e Harding, contra a própria vontade, tivesse assumido o papel principal. O que aconteceu a seguir foi rápido demais para ser previsto e calculado demais para ser coincidência. Se você acha que já entendeu quem era Timothy Caldwell, espere até ouvir o que ele disse naquela noite. Mas antes de continuarmos, se essa história está te prendendo, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar do médico? Fugiria, enfrentaria ou chamaria reforços? Sua opinião importa e talvez diga muito sobre o que viria a seguir. O silêncio dentro da casa parecia ganhar peso. A única luz vinha de uma lamparina sobre a mesa, lançando sombras compridas que tremulavam nas paredes. Timothy permanecia de pé, a poucos passos do médico, os olhos fixos, como se estivesse medindo não apenas a distância entre eles, mas cada respiração, cada microgesto.
Hardin sabia que estava num território perigoso. Os tios do garoto, inconscientes no quarto, eram reféns de uma ameaça que, até aquela noite, só existia nas suas anotações. Agora, ela respirava diante dele. Sabe, doutor, começou Timothy com a voz baixa. Quase confidencial, eu já estive em situações muito parecidas com esta. Pessoas confiantes, seguras de que entendiam tudo ao redor. Até que, ele fez uma pausa, como se saboreasse a expectativa algo muda de repente. Hardin manteve-se imóvel, atento a cada palavra. Mary Fletcher continuou o menino. Todos acharam que foi um acidente. Mas eu queria saber quanto tempo alguém leva para desistir de lutar dentro da água. Segurei-a até contar. 1, 2, 3 minutos. Ela se debateu mais do que eu esperava. Aprendi muito com ela. A frieza com que ele dizia aquilo gelava o sangue. Timothy falava sem pressa, como se estivesse dando uma aula. E Henrik Larsen prosseguiu. Era grande demais para eu empurrar. Então, mudei a abordagem, afrouxei as pedras do penhasco e preparei um susto. Coletei algumas abelhas à noite, guardei-as num saco de pano. Quando ele subiu para ver as colmeias, lancei as abelhas no rosto dele e gritei que havia um enxame. O pânico fez o resto, caiu exatamente onde eu queria. Timothy deu um passo lento, os pés quase sem som sobre o assoalho. A sombra dele se alongava e recuava conforme passava pela luz da lamparina. Jacob Mills, agora, o tom era quase de orgulho, não foi como os outros. Quis ver o que acontece quando a morte vem devagar. Convenci-o a entrar no poço dizendo que havia filhotes de guaxinim lá dentro. Cobri a entrada com troncos. Todos procuraram por dias, mas só eu sabia onde estava. Visitava-o diariamente, levando um pouco de água. Não o suficiente para recuperar forças, só para manter a experiência viva. Hardin sentiu um aperto no estômago. O menino estava não apenas confessando, mas reconstruindo cada detalhe com uma clareza que não deixava espaço para dúvida. E hoje, arriscou o médico, tentando controlar a voz. O que planejava para Thomas e Sarah? O sorriso de Timothy se abriu, largo e genuíno pela primeira vez na noite. Eles são diferentes. Confiam em mim. Não percebem nada até ser tarde. Mas o senhor, ele inclinou a cabeça. Estudando Hardin, o senhor entende. Sabe exatamente o que sou. Isso me dá uma oportunidade nova. Ver como alguém que prevê o ataque reage quando ele acontece. Ele começou a recolher os objetos da mesa. Primeiro a corda, enrolando-a com cuidado, depois o castiçal, pesado, por fim, as facas, que alinhou paralelamente, como instrumentos cirúrgicos. Posso observar se o senhor tenta lutar, se foge, ou se sacrifica para salvá-los. É um estudo único. Hardin sabia que o tempo estava acabando. Do lado de fora, o xerife Carter e os adjuntos aguardavam o sinal. Mas Timothy, astuto, mantinha-se sempre entre o médico e a porta, como se pressentisse qualquer tentativa de fuga. Timothy, disse Hardin, baixando um pouco o tom, você não precisa fazer isso. Preciso. Sim. A resposta veio rápida, quase impaciente. O senhor acha que é o único curioso? Eu também quero entender. Quero ver o que muda dentro de alguém quando percebe que vai morrer. De repente, ele avançou um passo brusco, a faca na mão. Hardin recuou instintivamente, derrubando a lamparina sobre a mesa. A chama vacilou, espalhando o cheiro de óleo queimado. O menino sorriu com um brilho nos olhos que não tinha nada de infantil. Nesse instante, a porta dos fundos se abriu com um estrondo. O xerife Carter entrou primeiro, arma em punho, seguido pelos dois adjuntos. Largue a faca, Timothy, gritou Carter. Mas o menino não obedeceu. Ao contrário, girou rapidamente e tentou alcançar o quarto dos tios. Hardin se interpôs, agarrando o braço dele. A faca caiu, mas Timothy reagiu com uma força surpreendente para seu tamanho, tentando sacar outra lâmina escondida no casaco. O xerife se lançou para a frente, segurando-o pelos ombros. Os adjuntos ajudaram, imobilizando o garoto no chão. Mesmo contido, Timothy não gritou, não se debateu como alguém em pânico, apenas olhou para Hardin com aquele mesmo olhar calculista de sempre. Ninguém vai acreditar no senhor, disse, a voz calma, quase amistosa. E mesmo que acreditem, eu ainda sou jovem demais para pagar por tudo. Carter, ofegante, respondeu com firmeza, talvez não pague por tudo, mas esta noite você não machuca mais ninguém. Enquanto o xerife ordenava que amarrassem o menino, Hardin verificou o estado de Thomas e Sarah. Ainda respiravam, embora profundamente sedados. Precisariam de horas para recobrar a consciência. De fora, o vento voltou a soprar, trazendo consigo o som distante de galhos quebrando na escuridão. Dentro da casa, porém,
O perigo imediato tinha sido contido pelo menos por agora. Harding sabia que o que tinham visto e ouvido naquela noite mudaria para sempre a forma como encaravam Timothy Caldwell. Mas, no fundo, também sabia que a história estava longe de terminar. Na manhã seguinte ao confronto, a propriedade dos Caldwell estava cercada por curiosos. A notícia se espalhara rápido demais, misturada a boatos e versões incompletas. Alguns falavam de uma tentativa de roubo, outros diziam que Timothy havia enlouquecido durante a noite. Poucos, quase ninguém, tinham ideia real do que acontecera dentro daquela casa. O xerife Carter manteve a versão oficial restrita. O garoto foi contido após tentar ferir membros da própria família. Não mencionou o caderno encontrado na caverna, nem as confissões ditas na frente do médico. Sabia que sem provas formais e com a idade de Timothy, qualquer acusação de assassinato múltiplo cairia no vazio. O sistema jurídico do Missouri em 1867 não estava preparado para lidar com algo assim. Timothy tinha apenas 8 anos. Pela lei, não poderia ser julgado como adulto. Colocá-lo numa prisão comum seria impensável e perigoso para todos os envolvidos. Um orfanato? Também não. Ele era, indiscutivelmente, uma ameaça à vida de outros menores. Reuniões a portas fechadas se sucederam durante dias. Harding apresentou ao promotor do condado as anotações e os desenhos retirados da caverna. Mas o homem, acostumado a lidar com crimes passionais e brigas de bar, olhou o material com ceticismo. São rabiscos de criança traumatizada, disse, fechando o caderno. Não posso levar isso a um júri e esperar condenação. Carter argumentou que 3 mortes suspeitas, todas com Timothy presente, não poderiam ser coincidência. Mas, sem testemunhas diretas, qualquer acusação seria frágil. O máximo que se podia comprovar era a tentativa de ferir Thomas e Sarah, presenciada pelo médico e pelos 2 adjuntos. Isso basta para mantê-lo longe da família, concluiu o xerife. Mas não para condená-lo. Foi então que surgiu a proposta: enviá-lo para a custódia do Hospital Estadual para Doentes Mentais, em Fulton. Lá, sob vigilância e estudo, Timothy ficaria isolado do restante da comunidade. Não era uma punição no sentido estrito, mas uma solução que atendia a 3 pontos. Garantia segurança para os Caldwell, evitava um julgamento impossível e colocava o garoto sob observação médica. Thomas e Sarah, ainda abalados, concordaram. Sarah, especialmente, não queria mais ver o sobrinho. Não importa o que digam que ele fez ou não fez, disse a Harding, eu vi nos olhos dele. Ele ia nos matar. A transferência foi marcada para uma manhã fria, com o céu coberto por nuvens baixas. Timothy foi levado algemado, mas não ofereceu resistência. Caminhou até a carroça escoltado pelo xerife e 2 guardas do hospital. No caminho, olhou para Harding e sorriu. O senhor ainda quer entender como eu penso? Não quer? Disse, como se a noite anterior tivesse sido apenas uma introdução. O médico não respondeu. Apenas observou enquanto o veículo se afastava pela estrada, desaparecendo na curva que levava à cidade. Nos registros do condado, o caso ficou reduzido a poucas linhas. Menor removido da custódia familiar por tentativa de agressão. Transferido para observação médica prolongada. Nenhuma menção aos mortos, à caverna ou às confissões. Para a comunidade, era mais fácil aceitar que Timothy estivesse doente do que considerar a possibilidade de que uma criança fosse capaz de matar deliberadamente. Era menos perturbador imaginar um tratamento do que admitir que talvez não houvesse cura. Harding, porém, não conseguia encontrar conforto nessa narrativa. Sabia que, em Fulton, Timothy teria novos rostos para estudar, novas rotinas para mapear, novas oportunidades para testar seus métodos. Ainda assim, preferia tê-lo atrás dos muros altos do hospital do que caminhando livremente pelas estradas poeirentas do Missouri. Antes de encerrar suas anotações daquele mês, escreveu: esta não é uma conclusão. É apenas uma mudança de cenário. Se Timothy tiver tempo e espaço, adaptará suas técnicas ao novo ambiente. A questão não é se tentará de novo, mas quando. O Hospital Estadual para Doentes Mentais de Fulton era um prédio imponente, de paredes espessas e janelas estreitas, cercado por jardins mal cuidados e um muro alto de tijolos. Para a maioria dos pacientes, a rotina ali era uma mistura de tédio e disciplina rígida. Para Timothy Caldwell, representava um novo campo de observação. Desde o primeiro dia, ele adaptou o comportamento. As respostas tornaram-se suaves, o olhar, menos fixo. Passou a sorrir nos momentos certos, a abaixar a cabeça diante de figuras de autoridade e a demonstrar gratidão por pequenos gestos. Em poucas semanas, já conquistara a simpatia de 2 guardas e de uma das enfermeiras, que comentavam entre si como o menino estava melhorando. A manipulação era sutil. Timothy oferecia pequenos presentes feitos à mão, dobraduras de papel,
desenhos de paisagens e, em troca, ganhava conversas mais longas, privilégios como alguns minutos extras no pátio ou livros emprestados da biblioteca interna. Nada que parecesse perigoso, mas cada concessão era anotada mentalmente. O médico responsável pelo seu acompanhamento, Dr. Alencar, registrava progresso. Menor demonstra remorso consistente e cooperação plena. Participa de sessões de grupo e reconhece comportamentos inadequados do passado. Harding, que ainda trocava correspondência com o hospital, lia essas linhas com inquietação. Sabia reconhecer encenação quando havia e Timothy estava montando um espetáculo convincente. Foi a chegada de uma nova psiquiatra, a doutora Mariana Costa, que quebrou o ritmo confortável do garoto. Especializada em técnicas de análise de linguagem, ela notou que Timothy passava muito tempo escrevendo num caderno que, supostamente, servia para diário terapêutico. À primeira vista, as páginas continham textos simples, memórias da infância, reflexões sobre arrependimento, descrições do dia a dia no hospital. Mas havia algo no padrão das palavras que lhe chamou a atenção. Algumas frases pareciam estranhamente construídas, como se escondessem outra informação. Usando o método de análise que aprendera na Europa, Mariana descobriu um código simples, mas eficaz. Cada terceira palavra, lida em sequência, formava uma mensagem oculta. Ao decifrar as primeiras páginas, a imagem projetada pelo diário terapêutico se desfez. As mensagens falavam de observações sobre os guardas, horários de troca de turno, pontos cegos das rondas, portas que ficavam mal trancadas. Outras descreviam interações com pacientes, testando reações emocionais a diferentes estímulos. Era um mapa psicológico e logístico do hospital, escrito a céu aberto para quem soubesse ler. Mariana levou o material ao diretor, que reforçou as medidas de segurança e restringiu o acesso de Timothy a papel e lápis. Mas o garoto não pareceu perturbado. Apenas mudou de estratégia. Nas semanas seguintes, guardas relataram comportamentos novos. Timothy ficava mais tempo olhando pela janela, observando o movimento no pátio externo. Durante as caminhadas supervisionadas, prestava atenção em comum às fechaduras e às chaves no cinto dos funcionários. Certa noite, um enfermeiro encontrou, escondido atrás de um tijolo solto no quarto do menino, um pedaço de arame dobrado de forma peculiar. Ao ser questionado, Timothy disse que era um brinquedo e sorriu. O objeto foi confiscado, mas deixou claro que ele continuava experimentando. A doutora Mariana escreveu em seu relatório: o paciente demonstra inteligência adaptativa e alta capacidade de planejar a longo prazo. A restrição de recursos não reduziu seu comportamento estratégico, apenas o tornou mais cuidadoso. Harding recebeu uma carta confidencial descrevendo a situação. Ele sabia o que aquilo significava. Timothy estava aguardando o momento certo. Não tinha pressa, como sempre, acumulava informações, testava variáveis e ajustava o plano. E esse momento chegou em um dia chuvoso de junho de 1868. Uma transferência rotineira de pacientes para outra ala coincidiu com a ausência temporária de 2 guardas regulares. No meio da movimentação, Timothy desapareceu. A busca imediata não encontrou sinais de arrombamento ou de fuga forçada. A teoria oficial foi de que ele escapara durante a passagem pelo corredor que ligava o pátio ao refeitório, aproveitando um descuido. Harding, ao saber da notícia, não teve dúvidas. Aquilo não era improviso. Era a execução de um plano cultivado por meses, talvez desde o primeiro dia no hospital. O menino que havia manipulado vizinhos, enganado autoridades e usado uma comunidade inteira como laboratório estava, novamente, em liberdade. E, desta vez, com mais experiência, mais paciência e menos razões para cometer erros. A fuga de Timothy Caldwell nunca foi oficialmente explicada. Nos registros do Hospital Estadual para Doentes Mentais, a entrada é breve. Paciente ausente após inspeção de rotina. Suspeita-se evasão durante deslocamento interno. Circunstância sob investigação. Nada além disso. Mas, fora das paredes institucionais, os rumores se espalharam como pólvora. Primeiro, vieram notícias de pequenas cidades do interior, sempre com o mesmo padrão: acidentes estranhos, animais encontrados mortos de forma incomum, crianças desaparecidas por dias e depois encontradas sem vida ou nunca encontradas. Em alguns relatos, testemunhas falavam de um menino ou um jovem que aparecia de repente para ajudar nas buscas, oferecendo detalhes surpreendentes sobre onde procurar. Harding acompanhava essas histórias com um misto de urgência e impotência. Não havia provas concretas, apenas coincidências perturbadoras. Com o passar dos anos, ele reuniu recortes de jornal, cartas de médicos e xerifes de outros condados, todos descrevendo incidentes que carregavam a marca invisível de uma mente paciente e calculista. A cada nova ocorrência, a pergunta voltava a martelar: seria Timothy?
Ou haveria outros como ele, escondidos sob a máscara da inocência? Em 1891, já idoso e debilitado, Hardin escreveu sua última entrada sobre o caso. Passei 24 anos tentando compreender o que Timothy Caldwell representou. Ele não foi um acidente da natureza, mas um vislumbre do que podemos nos tornar quando privados de empatia e consciência. Não era apenas um menino sem compaixão, era alguém que entendia o comportamento humano melhor do que muitos profissionais, e que usava esse conhecimento como ferramenta de poder. Se sobreviveu até a idade adulta, em algum lugar há um homem que carrega o mesmo olhar frio e a mesma paciência mortal. O médico nunca viu Timothy novamente. Mas até o fim da vida, evitou certas estradas, certas feiras, certos encontros públicos, como se, em qualquer multidão, pudesse sentir o peso de um olhar conhecido observando-o à distância. A casa dos Caldwell, depois de abandonada, caiu em ruínas. A terra foi vendida, mas moradores da região evitavam passar perto. Diziam que o lugar carregava um silêncio diferente, como se os próprios campos se lembrassem do que aconteceu ali. A caverna onde Hardin encontrou as primeiras provas foi lacrada pelo xerife Carter, mas caçadores e curiosos ainda afirmavam saber onde ficava e que os animais se recusavam a se aproximar da entrada. O nome de Timothy Caldwell desapareceu dos documentos públicos, enterrado sob termos genéricos como paciente ou menor. Mas, entre aqueles que conheciam a história, ele nunca foi esquecido. Era uma advertência silenciosa de que o mal nem sempre se apresenta com ameaças abertas ou rostos sombrios. Às vezes, veste a pele de um menino educado, pronto para ajudar, e espera o momento certo para agir. E você, acredita que Timothy Caldwell foi apenas fruto de uma época dura, um menino moldado pela tragédia, ou acha que ele nasceu assim, sem o que chamamos de consciência? Se essa história ficou com você até aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. O que mais te impressionou nesse caso? Você acha que tudo foi revelado? Ou ainda existem capítulos dessa história escondidos em algum arquivo esquecido? Compartilhe este vídeo com alguém que gosta de mistérios tão escuros quanto este. E lembre-se, a verdade, muitas vezes, é mais perturbadora do que a ficção e algumas histórias, como a de Timothy Caldwell, ecoam muito depois que a última palavra é dita.